Olá pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho, ou continuar conversando sobre a história do computador, alguns dos aspectos históricos aí que nos trouxeram até onde a gente está. É importante vocês conhecerem um pouco desse contexto histórico, até para entender as nuances da tecnologia que vocês estão envolvidos, né? Então a gente comentou na semana passada sobre o desenvolvimento do hardware do computador, então as válvulas eletrônicas foram um dos primeiros precursores dessa era eletrônica, né? Lembra que a gente parte de uma era mecânica, né? Depois eletromecânica e depois eletrônica, com o uso das válvulas para representar a informação. Então, elas eram formadas por uma banda magnética e um conjunto de disco magnético para representar a informação, né? Permitiu o início da cultura da programação desses equipamentos. Lembre que eles eram programados de forma individual, né? Cada um tinha sua própria linguagem, sua própria representação das informações. E a gente chega no modelo do computador, que existia naquele período duas vertentes. A primeira vertente era de von Neumann, né, proposta por von Neumann, e a segunda arquitetura conhecida como modelo de Harvard, né. O conceito entre as duas, né, é parecido, a ideia de você ter um processo de entrada e de saída, com unidades de processamento e memória para armazenar tanto dados como os programas, mas a forma de implementação ela é diferente, né? Então, no modelo Harvard, você tem lá um processador central para poder processar cada uma das instruções e a separação entre memória de dados e memória do programa, ela era conectada, na verdade, por dois barramentos independentes, né? Enquanto na arquitetura de von Neumann você tem o mesmo barramento que acessa tanto a memória do programa quanto a memória do computador. O que isso influencia? Na velocidade dessas operações, né? Você tem quando você usa uma mesma via de comunicação, você tem um gargalo de comunicação, que você está compartilhando o meio físico. Na medida que você tem dois barramentos independentes, você aumenta a velocidade, porém você também aumenta o custo de implementação dessa arquitetura, né? As arquiteturas, vocês usam esse tipo de tecnologia até hoje, mesmo sem saber. Então, por exemplo, uma arquitetura, um computador tradicional, normalmente, né, está na arquitetura de von Neumann, mas se vocês usaram as versões mais antigas de um modelo Apple, por exemplo, algumas das versões dele eram implementadas nesse modelo com dois barramentos independentes. Bom, a ideia por trás dessa tecnologia, né? Então aqui um exemplo do modelo de von Neumann, né? Os dois são muito parecidos, né? Só a forma de comunicação entre cada um desses componentes, a quantidade de barramentos e ligações que eles são implementadas em hardware. Então consiste basicamente de 5 componentes. Você tem lá uma unidade de entrada, né? Uma unidade de memória, uma unidade aritmética e lógica para controlar as instruções que vão ser processadas, né, dentro dessa unidade central de processamento, e uma unidade de controle para poder controlar como é que está controlar cada uma das instruções. A unidade aritmética e lógica, onde estão implementados os algoritmos que combinam as instruções que vêm da memória, tanto para manipular os dados quanto dos programas que são armazenados lá para executar ou manipular esses dados. Então, a ideia é que você pudesse, né, uma das grandes revoluções desse tipo de tecnologia permitiu que você armazenasse não só os dados no computador, mas também os programas, porque lembrem que antigamente a gente tinha que alterar o hardware para poder implementar um novo programa. E agora não, você consegue ter o conceito de programa armazenado, onde os dados podem ser manipulados por programas que podem ser alterados sem a necessidade de você ajustar a máquina. Então você tem agora sim, você tem um equipamento de propósito geral que permite você fazer diferentes manipulações sobre essa arquitetura, né? E isso aí introduziu várias vantagens, porque você podia transformar esse equipamento, né, de forma muito simples, somente alterando os algoritmos de manipulação dos dados, não necessariamente precisando ajustar o hardware, né? Permitiu a evolução aqui dos compiladores, né, e também dos processos de programação, permitiu a evolução dos sistemas operacionais, porque aí permite que você tenha um único sistema operacional que possa ser usado em diferentes arquiteturas de hardware.
Então, essa é uma visualização de uma arquitetura básica, né, onde você tem lá uma memória principal que armazena as informações. Então, essa memória pode considerar a memória RAM, por exemplo. Ela é individualmente representada lá, considerando um conjunto de endereços, né, normalmente em hexadecimal. A gente vai ver isso no próximo vídeo. E a partir disso, você tem um barramento. E esse barramento conecta as informações da memória principal e leva para a unidade de processamento central. E lembre que essa unidade de processamento central ela é dividida em duas partes. Você tem a unidade aritmética e lógica, onde estão lá os seus algoritmos implementados em hardware para fazer a manipulação, né, das informações que estão chegando aqui, e uma unidade de controle para permitir organizar esses dados na medida que eles estão chegando aqui para o processador. Então, você tem lá, ela é separada em um contador de instruções e o registrador de instruções, para ver quais são as instruções que já foram executadas e quais que estão sendo executadas nesse momento, e os registradores, que basicamente são unidades de memória dentro da unidade de processamento, onde você armazena temporariamente as informações que vão ser manipuladas pela unidade aritmética e lógica. Quando vocês forem estudar arquitetura de computadores, vocês vão brincar muito com essas partes do computador aqui, simulando elas e até implementando algoritmos de manipulação desses dados. Bom, um dos grandes marcos desse período aqui, sem dúvida, foi o desenvolvimento do transistor, né? Então, o transistor de ponto de contato foi desenvolvido dentro dos laboratórios da Bell. Lembra que a gente já conversou sobre a Bell, onde tem vários exemplos de tecnologia que foram desenvolvidas lá dentro, né? Então, esse foi um marco muito grande, foi o motivo de um prêmio Nobel, né, para Shockley, Barden e Brayton, né, Shockley, que ele é um dos personagens bem importantes que a gente vai comentar agora. Então, a ideia aqui era você alterar aquela tecnologia de válvulas e permitir armazenar informações em um transistor que não necessitava de aquecimento, era muito mais simples na forma de representar as informações e também consumia muito menos energia, né? E isso gerou aí uma evolução muito grande, tanto a nível de equipamento, porque você miniaturizou as informações e permitiu usar menos energia, que não superaquece os equipamentos, faz com que eles durem mais e com que você consiga aumentar a quantidade de informação representada no mesmo espaço e até miniaturizar os equipamentos desenvolvidos. Esse é um período aqui de 56 a 63, onde a gente tem uma efervescência com esse tipo de tecnologia. Mas quando eu estava falando do Shockley, ele foi um personagem muito importante na nossa história, né? Na história do desenvolvimento da computação, do computador. Ele, a partir do momento que ele deixou a Bell, né? Bell Labs, ele fundou sua própria companhia para explorar comercialmente essa tecnologia que ele tinha desenvolvido lá dentro, né? Então, ele fundou uma divisão um laboratório que, na verdade, era uma divisão da Beckman Instruments. Contratou 18 potenciais pesquisadores, né? Já eram destacados em suas áreas de atuação, né? Pessoas muito brilhantes, e que, a partir disso, ajudaram ele no desenvolvimento dessa tecnologia. E aí, olha como é que a história começa a se desenvolver. Shockley começou a sua empresa e quis que ela ficasse dentro da região da Península de São Francisco, que era um deserto na época, né? Muito porque a mãe dele morava lá, né, e ele havia sido criado naquela região. Mas também por conta de alguns subsídios que foram oferecidos pela Universidade de Stanford, né? O vice-reitor na época, depois também virou reitor, o Frederick Terman, ele sugeriu que ele montasse um laboratório naquela região e ofereceu alguns subsídios para permitir isso, né, como acesso a laboratórios. Ele queria, de alguma forma, integrar a instituição, a tecnologia que vinha sendo desenvolvida e fomentar que os alunos da instituição pudessem ser usados ou desenvolver esse tipo de tecnologia de uma forma mais integrada com o mercado. Era uma visão, né, ele foi bem visionário nesse momento, porque ele conseguiu desenvolver todo um campo a partir desse tipo de estratégia, né, toda uma região. Por que isso foi importante também para Stanford naquele período, né? Stanford, naquele momento, precisava de subsídio financeiro
ele tinha uma área muito grande, tinha pesquisadores relevantes, muitos estudantes brilhantes que precisavam ser empregados. E uma das coisas que ele podia abrir mão nesse momento era de espaço. Eles tinham 8.000 acres lá não usados. E eles toparam alugar isso aqui para que as empresas começassem a se instalar, principalmente empresas de tecnologia que não geravam muito resíduo, né, e nem poluição, e permitiam um valor agregado muito grande. A partir disso, ele estimulou várias empresas, né? Então, uma delas foi a empresa de Shockley, mas um dos marcos zeros desse laboratório aqui foi a Hewlett Packard, né? Que fundada lá numa garagem de São Francisco, depois migrou para Stanford e recebendo subsídio para começar, e é considerado um marco zero aí do Vale do Silício. E a partir disso, né, esse um estudo aqui já é até um pouco antigo, onde você vê aqui as principais empresas geradas naquela época. Então, esse ecossistema que foi gerado aqui em Stanford gerou muitas empresas de tecnologia. Então, um dos primeiros exemplos aqui é a Hewlett Packard lá, ainda um pouquinho no final da década de 30, início da década de 40, e a partir disso você tem algumas empresas muito conhecidas, né? Como a Silicon Graphics, Cisco, Sun Microsystems, Yahoo, Excite, Logitech. Tudo isso aí veio de um ecossistema que estava baseado na região de Stanford, lá, estimulado por esses subsídios. E aí o que acontece? Você junta um monte de gente que está empreendendo e gerando tecnologia, eles se conversam, trocam tecnologia, roubam funcionários um do outro e fomentam essas empresas, né? Muitas dessas empresas são de pessoas que saíram dessas companhias, daquela região, sabendo como é que empreendia e gerando novas tecnologias, e a partir disso formavam as suas próprias empresas. Uma parte importante também é que os principais fundos de venture capital que fomentam esse tipo de investimento, né, eles colocam dinheiro para desenvolver essas ideias, também estavam naquela região da Baía de São Francisco e começaram a se instalar por enxergar lá como um potencial celeiro de ideias e tecnologias que podiam dar muito dinheiro. E a partir disso, você gerou várias outras empresas, né? Inclusive a Apple, né? E aí a partir da Apple você tem lá a Electronic Arts, que em algum momento a Jobs investiu, né? Na medida que ele saiu da Apple, e a partir disso gerou outras tecnologias e outros negócios, porque esses empreendedores começaram a diversificar as suas áreas de atuação. Então, o dinheiro do seed money aí, do Venture Capital fomentava as ideias, isso gerava tecnologias de sucesso que fomentavam toda uma cadeia de valor muito legal. Um outro exemplo aqui desse contexto é o spin-off da Shockley Laboratories, né? Aqueles 18 pesquisadores que migraram lá junto com o Shockley para a empresa dele, né? Eles desenvolveram muita tecnologia interessante, mas tiveram vários problemas de gestão, né? Principalmente com o Beckman, que era quem controlava com o Shockley, né? Beckman era um dos que controlava a empresa e tentava fazer o meio campo entre esses dois grupos aí que estavam em conflito. A ideia deles, depois de várias tentativas, era se demitir e empregar-se coletivamente e aí em alguma empresa para continuar trabalhando na tecnologia, mas uma das ideias que eles tinham era abrir a própria companhia para tentar continuar estimulando a utilização dessa tecnologia que eles estavam fazendo, que era a tecnologia do transistor, de ponto de contato. E eles conseguiram um subsídio, né, que foi estimulado aqui pelo Hayden Stone, que virou Citigroup, né, e a partir disso construíram uma empresa. A esses 7 cientistas que saíram lá, que eram Moore, Roberts, Kniler, Grodwich, Blank, Harney e Last, se juntou o mais famoso do grupo, que virou o líder, né, que era o Noyce. E a partir disso eles fundaram, né, uma companhia que recebeu subsídio aqui de uma outra empresa que gostava de investir muito em inovação tecnológica, que era Fairchild Cameron Instruments, né, de Sherman Fairchild. Colocou uma grana
bem considerável para aquele período. A gente está falando final da década de 50 para 1,3 milhões de dólares, era uma grana bem razoável. E a partir disso eles começaram a fomentar a tecnologia que veio a gerar uma das empresas que vocês conhecem, né, que é a Intel. A ideia deles era muito interessante, era bem diferente da maioria das outras empresas do período, né? Eles tinham lá a ideia de você ter uma empresa sem hierarquia, com baias abertas, né? Que todo mundo tinha a mesma voz e podia contribuir com o desenvolvimento. Quem era a Fairchild, né? Sherman era um visionário também, ele ganhava muita grana desenvolvendo equipamento de captura de informações, de câmeras para poder capturar informações em aviões espiões durante a guerra, né? O pai dele foi um dos primeiros presidentes da IBM, que era a empresa de tabulação de dados de sensoriamento, e depois começou a desenvolver tecnologia de armazenamento e processamento de informações, né, e se tornou essa potência. Ele era um visionário que gostava muito de gerar inovações, ele registrou várias patentes que geraram muita grana, né, e também até o final da vida dele ele continuou registrando, ele acreditava muito nesse modelo de negócio e se mostrou muito acertado. E a partir dessa empresa que esses 8 pesquisadores fundaram, que era uma divisão de pesquisa da Fairchild, a gente tem aí um dos principais componentes aí que fomentaram o desenvolvimento da era do computador, né, que é o circuito integrado. A gente tem dois precursores, né, o Kirby, que trabalhava na Texas Instruments e propôs uma versão desse equipamento aqui em 58, baseado em germânio, né, ganhou o prêmio Nobel por conta disso. E nós, em 61, propôs uma patente para um equipamento parecido, né, um circuito integrado, só que ele agora era baseado em silício. O problema do germânio era a dificuldade de manufatura. Já o silício ele permitia uma manufatura em larga escala muito, muito rápida e interessante. Então, permitiu que você conseguisse desenvolver esses equipamentos muito mais rápido e eficientemente. Aqui uma foto aqui dos desertores do Shockley, 40 anos depois, e aí cada um deles aqui é o precursor de uma das grandes companhias aí do Vale do Silício no período. Só para vocês terem uma ideia aqui de como é que foi esse spin-off, né? Então você tem lá do Shockley, você gerou lá a Fairchild Semicondutores, e a partir disso você tem várias outras empresas que foram geradas, né? A National Semicondutors, né? A Computer Microtechnology, uma das mais famosas que é a Intel, né? A Cirrus, tem várias VLSI Technology, então tem várias companhias, a AMD, né? LS Logic, então veja quantas empresas famosas aí que surgiram a partir desse grupo de pesquisadores. Então, pessoas que trabalhavam com eles também geravam suas próprias tecnologias e fomentavam o desenvolvimento da área. E a partir disso, né, nesses 70 anos aí, você tem uma proliferação de empresas de tecnologias nessa região aqui da Baía de São Francisco, que começou nesse ponto aqui e depois foi se expandido para toda a região superior da Califórnia. A gente tem uma mesma versão aqui em Recife, isso é uma oportunidade muito interessante para vocês, né? O Porto Digital, que foi fomentado dentro do Centro de Informática, com apoio também do governo, para revitalizar a região do Porto do Recife Antigo, né? Para poder instalar empresas de tecnologia no mesmo conceito do Vale do Silício, onde você constrói e gera empresas onde elas não têm um potencial de geração de resíduo ou poluição, geram muita tecnologia agregada, você pode reaproveitar o uso daqueles casarões antigos sem ter que destruir eles, né? Você basicamente mantém as fachadas e faz uma reforma interna desses edifícios e mantém, né, o contexto histórico e também fomenta o desenvolvimento da região, não só na área de tecnologia e na economia, mas também na questão social. Isso é um negócio bem interessante. Então, vocês têm que aproveitar essas iniciativas, né? Eu espero que vocês sejam aí os próximos precursores de uma empresa aí no Porto Digital que gere um unicórnio. Bom, voltando um pouquinho dos conceitos da tecnologia de circuito integrado, né?
Então a gente evoluiu a partir disso na década de 60 até a década de 70, e isso aí permitiu a geração de mini computadores, a utilização de tempo compartilhado. Quando você tem menor aquecimento, você permitia mais operações e os equipamentos eram menores, permitiam aí armazenar mais informações no mesmo espaço, com o mesmo custo, né? E aí fomentou muito o desenvolvimento de software a partir desse tipo de tecnologia. O software naquele período estava muito atrelado ao hardware, permitia que você evoluísse as tecnologias muito com base no quanto eles tinham poder de processamento. E aí depois a gente tem uma nova versão, que são as tecnologias de microprocessadores, entre a década de 80 e a década de 90. E aí isso fomentou os computadores pessoais, porque você aí agregava vários desses componentes em uma mesma plaquinha e diminuía ainda mais o tamanho, o custo de produção, o custo dos equipamentos, hardwares mais rápidos que permitiam com que você tivesse software mais elaborados também, né? Então isso gerou uma evolução muito grande no desenvolvimento, principalmente na adesão, principalmente dos computadores pessoais. Vocês têm que também ter o contexto que nesse período a gente tinha aqui, e na história da computação como um todo isso sempre foi muito verdade, a área militar fomentou muito da revolução tecnológica que a gente viveu, né? Principalmente em 1900 para cá. Então, você, quando está em conflito, você tem um estímulo muito grande para investir recursos para tentar ganhar. Isso permite com que algumas das tecnologias e a ciência que está sendo desenvolvida seja beneficiada, porque ela gera uma vantagem estratégica muito grande para cada um dos países. Nesse período aqui da Guerra Fria, né, um período que foi entre aí o final da Segunda Guerra Mundial e até a extinção da União Soviética, a gente tinha aí um conflito entre Estados Unidos e Rússia, né, de ordem muito política, militar, econômica, social e ideológica. Isso garantia aí a tentativa de inovação, de domínio tecnológico em diversas áreas, né? Então era aquele dicotomia capitalismo-socialismo, né? E fomentou o desenvolvimento de muitas tecnologias, seja nas áreas militares quanto na área civil, né? Normalmente a área civil herdava as tecnologias desenvolvidas com fins bélicos, na medida que isso pode ser usado em diferentes aplicações. Então, você tinha lá basicamente duas corridas muito fortes, né? Corrida espacial, tinha uma corrida armamentista, na medida que foram desenvolvidas as tecnologias nucleares, né? Mas a ideia era que você não usasse elas, porque você não tem benefício em relação a isso, né? A menos que seja como uma forma de intimidação. Então a ideia era você expandir em outras áreas. Então a gente teve a corrida espacial, quem chegava primeiro, né? Quem conseguia dominar outros planetas, se acreditava que a gente ia ter uma velocidade muito maior em fazer isso do que a gente conseguiu fazer. A gente avançou bastante, mas o interessante para a gente aqui nessa aula é quantas das tecnologias que foram derivadas a partir dessa busca. E uma outra parte que se evoluiu bastante foi o conceito de telecomunicações ou telecomunicações, porque o uso da tecnologia armamentícia nuclear tinha o potencial de destruir os backbones de comunicação e fazer com que todo um país ficasse sem comunicação. Isso numa guerra é um problema muito grande. Então a tecnologia de comunicação é essencial para garantir que você coordene suas tropas e os mecanismos de defesa. Se você concentrava muitas informações no backbone, ele podia ser destruído com uma dessas bombas e a partir disso você ficava vulnerável. A ideia era desenvolver um sistema de comunicação que fosse descentralizado e permitisse com que as informações pudessem ser roteadas por diferentes backbones em algum momento que um parava de funcionar. Então, a ARPANET foi um projeto criado pela DARPA, que é o Departamento de Pesquisas Avançadas dos Estados Unidos, né, como sendo uma das primeiras redes de comutação de pacotes. Então, a ideia era você permitir com que, em vez de você ter grandes backbones de comunicação, você conseguir redistribuir esses roteamentos de informação por diferentes rotas, né, de forma autônoma e garantir que você não perca a comunicação. Então, é muito mais difícil para alguém lhe colocar no escuro, né, sem conseguir comunicar com grande parte do país, dado que os Estados Unidos, por exemplo, é um país continental e você precisa muito dessa comunicação rápida, né. O projeto foi
foi baseado no projeto de Roberts, né, do laboratório do MIT. Então, o que eles fizeram foi lançar uma solicitação de cotação, tanto para a área pública quanto para a área acadêmica, para poder construir esse tipo de tecnologia, que não se sabia nem como é que se ia fazer naquele momento, né? Foram recebidas 12 ofertas, né? E a partir disso se qualificaram 4 para um conceito que veio gerar o que era a ARPA, né? E a partir disso se gerou aí um conceito de tecnologia de comunicação, né? Baseada em comutação de pacotes, muito similar ao que Taylor tinha proposto naquele período. Não, ele não foi um laboratório contratado para fazer isso, né? Então, cada CIT executava aí uma comutação de informação e permitia rotear para onde é que esses pacotes iam ir. Veja a velocidade de comunicação aqui de 50 kB por segundo, que era uma coisa exorbitante para o período, né? Em 9 meses você já tinha um protótipo funcional do que estava sendo proposto. A partir disso, você tem uma comunicação aqui entre a Universidade de Utah, Stanford e a Universidade de Santa Bárbara e de Los Angeles, na Califórnia, permitindo com que eles troquem informações em um sistema de comutação independente. Foi um negócio bem interessante. E a partir disso, você tem a ligação entre do lado oeste com o lado leste, aqui, entre as principais unidades de pesquisa. Isso tudo aqui em 1971. E a partir disso, você tem na medida que foi desenvolvida a tecnologia, você tem um desenvolvimento muito grande das várias outras redes. Então, tem uma proliferação de redes, tanto acadêmicas quanto militares, algumas civis, né? Mas só depois da década de 80, essas redes. Mas normalmente elas tinham um subsídio governamental para a sua construção. A partir disso, aí você tem 105 redes espalhadas aí pelo mundo com esse mesmo tipo de tecnologia no final da década de 80, né? E basicamente a troca de informação e a troca de dados eram uma das coisas mais importantes nesse tipo de comunicação. A partir da década de 90, o governo tentou se retirar dessa administração, então se gerou uma organização independente para poder gerir isso aí. A ARPANET ela foi desativada e a partir disso surgiu uma rede civil que absorveu várias dos backbones pré-existentes, né? Várias das conexões físicas que já existiram, e a própria iniciativa privada adicionou vários outros nós nessas redes para aumentar a quantidade de negócios e o uso desse tipo de tecnologia. Então, essa mega rede aí gerou o que a gente conhece hoje como internet. Uma outra cultura muito forte desse período aqui era o conceito de era o conceito geek, né, de quem gostava muito dessa parte de tecnologia, que estava em desenvolvimento. Então, você tinha algumas revistas, você comprava aí componentes para montar em casa. Né? É uma cultura que derivou da cultura de rádio, que era muito forte em vários países. Né? Você construir equipamentos de comunicação que permitia com que você se integrasse com outras pessoas de forma autônoma, sem usar os sistemas tradicionais de comunicação. E isso evoluiu para a construção de equipamentos também. Então, essas principais revistas começaram a vender kits que você podia montar a sua própria máquina de calcular. Né? Então, aqui tem um exemplo aqui do Mark VIII, não sei se vocês estão lembrados, a gente viu uma figurinha dele na aula passada, que era um protótipo onde você podia comprar ele e montar em casa um equipamento mesmo que rudimentar que podia processar informações. Um dos kits de grande sucesso aqui foi o KIM, então era uma calculadorazinha onde você podia fazer operações matemáticas nela, era um conceito bem legal. Veja o preço dela para o período, né? Era um negócio muito acessível, né? Para aquele período, na década de 70, né? $245 era um valor razoável, um equipamento que podia fazer operações matemáticas, né? Não necessariamente muito elaboradas. A partir disso, você tem a construção de vários desses outros. Né? Eu já mostrei para vocês o link do Museu do Computador. Vale a pena vocês dar uma olhada lá para ver a história de cada um desses equipamentos. Aqui tem um outro exemplo, que era o Kenner Bach. Veja que você comprava ele na Scientific American. Né? Essa propaganda, desculpe, que ele fez na Scientific American. Veja que $750 por ele só para fazer um advertising era um negócio bem razoável. Foi o primeiro computador pessoal, né? Você
para ele ligar na sua TV. O Micral foi um sucesso de vendas, né? De 73, então veja, você tem aqui algumas interfaces, ele tinha alguns propósitos específicos de programação que você podia usar, né? O custo dele aí era não muito acessível, mas ele teve várias unidades sendo vendidas naqueles early buyers lá, né? Usando já a tecnologia da Intel 8008, já é o segundo, a segunda geração de tecnologia desses microprocessadores. E a partir disso você tem Selby. Selby já foi uma máquina muito usada na área de escritório, né? Nos offices, para fazer processamento de informações. Veja aqui a quantidade de memória que ele tinha, 4K de memória interna, armazenamento de informação via fita cassete. Você tinha aqui uma grande expansão possível aqui no próximo ano, que era até 16K de memória. Eu acho que vocês não têm nem ideia de quão pouco é essa representação de informação. Isso dava para você guardar o sistema operacional e todos os seus dados possíveis que você podia manipular para uma empresa aqui de médio porte. E a partir disso você tem essas tecnologias, né? A Popular Electronics foi uma das primeiras publicações com esse fim, né? Que evoluía do conceito de rádio hobby para o de computador hobby, né? Computer hobby. Aqui o Altair, esse também foi um dos primeiros computadores aí, pessoais a serem muito usados, né? Então, usando lá o Intel 8080, que foi um sucesso na época, lançado aqui em 75, você podia comprar ele por $395, né? Fazendo negócio igual a Tok faz, né? Você compra lá e monta em casa, ou você podia comprar ele montado por quase o dobro do valor. Então, quem queria se divertir montando, arriscando também queimar algum desses componentes, que lembre que a manufatura do período ela é da década de 70, né? Então era bem sensível. Depois você tem alguns outros computadores e que desenvolvem outras tecnologias, né? Então aqui você já tem o conceito de flop disks integrado nos computadores. O Radio Shack aqui, você liga-se seu computador aqui no seu televisor, já tinha conceitos de entrada e saída aqui, ó, você tem um disco que pode armazenar informações, você já tem uma impressora que pode imprimir os seus resultados. Olha a quantidade de vendas aqui do período, 10 mil unidades em um mês, a mais ou menos $600 para no final da década de 70, era um custo razoável, 4K de memória, sistema operacional, unidade de armazenamento. E aí envolve também a Tecnoculture, né, que eu ficava comentando com vocês, que a gente parte da tecnologia de rádio e vai para a tecnologia do computador. Veja aqui as primeiras publicações com 8 páginas, em um ano a gente já tem 200 páginas. E aí depois disso, mais um ano, já vira uma publicação colorida, que era uma coisa extremamente difícil para aquele período, né? Muito mais cara. E a partir disso, aqui em mais 2 anos, você tem 370 páginas aqui, somente falando sobre computador, a construção e as tecnologias, tanto de hardware quanto de software. O Commodore foi um dos sucessos, né? Veja que ele já tem aqui algumas características bem interessantes. Você tem o teclado junto com o case de fita magnética, onde você pode introduzir 2 cassetes, um monitor azulzinho aqui, onde você já está integrado, você já não precisava ligar no seu televisor de tela verde lá. É uma outra tecnologia bem legal. E aí começamos com os computadores portáteis, né? Se a gente pode chamar esse de portátil, o período era bem interessante. Lembre que na década de 50 os computadores cabiam numa sala, e agora você tem aqui, por exemplo, o Osborne, que parece uma lancheira, né? Bem grandinha, onde você tem a tela de interface, né? O keypad integrado, você pode fechar ele e carregar. Aqui você tem o Kypro, que já tinha até os flop disks integrados para poder você armazenar os seus dados e depois remover ele do computador. E agora começou a se difundir também a tecnologia de programação, então as principais linguagens que estavam sendo utilizadas. Lembra que agora a gente tinha computadores de propósito geral com um sistema operacional único e permitia que diferentes programas pudessem rodar em diferentes arquiteturas, o que era um negócio muito legal, né?
E aí começou a era de você aprender a manipular e usar esses computadores pessoais. Então, o uso tanto de sistemas sistemas operacionais como sistemas de aplicações de usuário, então, aplicações de cálculo, aplicações de desenho, aplicações de interface para processamento de texto, tudo isso começou a ser fomentado. Veja aqui um exemplo do Osborne aqui no Afeganistão do período, né? Veja que coisa interessante. Aqui é um exemplo, uma foto da garagem de Cupertino, onde o Jobs e o Wozniak construíram as primeiras versões dos computadores da Apple. Né? Aqui uma fotinha está meio prejudicada, mas vocês conseguem aqui uma versão com mais alta resolução de uma das primeiras placas do Apple I, né? Foi desenvolvido pelo Wozniak, tanto o hardware quanto o software. Aqui uma foto um pouquinho de maior qualidade aqui, onde vocês têm lá no Museu do Computador desse dispositivo. A partir disso aqui, né, usava um processador Motorola de 4 a 8K de memória. Você tinha um drive para integrar ela na sua televisão. Né. Foi produzida aqui entre 75, né, e 76, 150 unidades. Aqui é um valor bem sugestivo aqui, né, pela Apple. Depois disso, você tem uma evolução, com o sucesso dessa tecnologia, você tem uma evolução de um novo computador, que era o Apple II, já em 78, já tinha lá um keyboard integrado. A Apple sempre foi muito preocupada na questão do design e usabilidade dos seus equipamentos. Né? A partir disso, evoluiu tanto a capacidade do processador e aí depois a quantidade de memória que você podia usar. Até 64K era um negócio pensável para o período, né? Muita memória para um usuário final. E a partir disso, você também tem uma ideia da Apple de tentar inserir esses equipamentos para uso pessoal e não somente para uso de empresas, né, em offices, que era uma das apostas da IBM. Então a ideia é que você podia usar eles em casa para fazer processamento de informação, edição de texto, cálculo de planilhas eletrônicas e também para entretenimento. Jogos, principalmente, foram introduzidos desde as primeiras versões dos primeiros computadores da Apple para poder, no conceito de você usar esses equipamentos para entretenimento. E aí, a partir disso, você tem aqui uma grande quantidade de aplicações que já vinham nas primeiras versões. Né? O VisiCalc, que foi uma das primeiras aplicações seriais aqui muito utilizados. Né? Vários jogos eletrônicos já vinham integrados dentro do computador, né? Com um sistema operacional. Aqui, o Vaporwriter, que foi um sucesso na época. Né? Então, a aposta no software fez com que as pessoas começassem a usar esses equipamentos. O VisiCalc, como eu comentei, foi uma das aplicações mais utilizadas, porque ela permitiu você automatizar muito do que o trabalho que as pessoas tinham naquele período, que era fazer manipulação de dados e de informações, né? E isso para o usuário doméstico, não necessariamente só para as grandes empresas. Então, rodava aqui o VisiCalc, naquele período rodava na Apple II, né? Permitia com que as pessoas fizessem o seu trabalho de uma forma em casa, coisas que eles usavam nos computadores das empresas podiam também ser desenvolvidas de maneira pessoal. E a partir disso desenvolveu aí toda uma cultura que até hoje vocês são drivados, né, pela marca Apple, o conceito que eles conseguiram introduzir, né, tanto de necessidade de você ter a tecnologia, como que a tecnologia é melhor do que as outras, né, muito associada à usabilidade e também ao marketing. Aqui algumas das comunicações que eles faziam. Aqui o Apple III não teve muito sucesso, ele era muito caro e também tinha alguns problemas de projeto, né? Superaquecia, não foi um sucesso de venda como as versões anteriores. E depois a gente tem do outro lado a IBM. Né? A IBM ela cresceu nesse universo, na verdade ela desenvolveu todo esse conceito de você usar equipamentos para processar informações. Né? Um dos motes dela para vender era que ela tinha várias práticas, se vocês forem ler a história da IBM, ela é bem interessante, né? Desde técnicas de dumping lá no começo, depois estratégias de venda baseado em que o executivo investir na IBM só tinha a ganhar. Né? Um dos motes dele é que ninguém era demitido se comprasse na IBM, na verdade nem era comprar,
eles alugavam, na maioria das vezes, a tecnologia, porque os equipamentos eram muito caros para permitir fazer o processamento de informações. Mas, na medida que a Apple começou a ter sucesso, eles foram drivados nessa direção também, porque eles não queriam ficar de fora desse mercado. No primeiro momento, eles não acreditavam que uma pessoa, um computador pessoal, podia ter mercado, que as pessoas em casa iriam querer utilizar esse tipo de dispositivo, né? Para quê? Mas a partir do sucesso que a Apple veio tendo no final da década de 70, eles construíram um computador que pudesse ser comercializado usando diferentes estratégias. A Apple tinha uma estratégia de desenvolvimento de todos os componentes de forma integrada. Eles produziam, eles projetavam, desde o hardware até o software. A ideia aqui da IBM para poder acelerar esse processo de desenvolvimento foi desenvolver uma arquitetura de plataforma aberta, né? Até porque no primeiro momento eles não acreditavam que isso seria um sucesso comercial. Então eles têm lá, só que veja só, eles lançaram o primeiro computador pessoal aqui na década de 80, em 81, né? Alguns meses depois os caras já tinham vendido aqui 13 mil unidades desse equipamento. Então foi um sucesso de venda, principalmente pelo custo, que era muito menor do que o custo de você comprar um Apple, por exemplo. Aqui uma fotinha aqui de um IBM 5150, né? Um dos primeiros computadores pessoais comercializados. Então, ele usava lá um Intel 8088, já uma evolução, né, uma expansão aqui que podia permitir até 256K de memória, veja que legal. Um monitor aqui de 11 polegadas, já tinha um flop, uma fita cassete para armazenamento de dados e também um flop de 524, né? Então, um monitor que era colorido. Colorido é um eufemismo, né? Ele era um negócio meio verde, e a partir disso permitia que você usava. Uma das decisões que eles tomaram nesse desenvolvimento, então, como no começo eles não acreditavam muito nesse tipo de tecnologia, né, para uso pessoal, e sim, eles apostavam muito que o uso era normalmente nos escritórios, né, nas grandes companhias. A base de desenvolvimento foi uma base, não a base central da IBM, né? Eles optaram por comprar os equipamentos de terceiro, os componentes de terceiro e montar esse equipamento. Fizeram uma arquitetura aberta, né? Não necessariamente eles geraram uma patente disso aí, não permitiam que os outros construíssem, outras empresas construíssem, como faz a Apple, mas isso permitiu também que a grande oferta de componentes barateasse o custo, né? Eles também não faziam um sistema operacional, eles compraram de uma empresinha lá que vocês conhecem agora como Microsoft, né? A versão do PC-DOS e o BASIC. Numa coisa bem interessante para a Microsoft, eles tinham um contrato onde a IBM devia comprar de forma exclusiva o SO deles, mas eles não necessariamente precisariam vender de forma exclusiva para a IBM, então foi um negócio de outro mundo, né? E permitia um grande range de aplicações, né? E aí as aplicações de planilhas eletrônicas também aqui nas versões da IBM foram que fomentaram muito de seu uso no começo, né? Então o Lotus 123 era uma das aplicações mais utilizadas daquele período. E aqui um exemplozinho para quem nunca viu DOS, né? Uma interface baseada em linha de comando, né? Parecido com o que vocês têm no Linux, não chega perto em termos de como você usa hoje em dia, mas era essa interface que depois para você instalar, né? Quem nunca fez isso aqui, quer tentar fazer isso no computador, acho que hoje em dia o sistema operacional não permite esse tipo de estratégia tão baixo nível. As interfaces de instalação já fazem tudo de forma automática, mas isso aqui é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, né? Pegar e dar um Fdisk, criar as partições do computador, formatar ele, instalar um SO, mesmo que seja de baixo nível, do zero, para poder entender os conceitos associados. Vale muito a pena, é muito divertido. Vocês vão perder várias horas. Outro personagem importante desse período aqui foi a Xerox. Ela tinha um centro de desenvolvimento muito grande. A Xerox ela fazia máquinas, né, equipamentos de impressão, reprografia, e também fazia muitas pesquisas para computação de alto desempenho, né? Várias das tecnologias que a gente usa hoje foram desenvolvidas lá e não necessariamente ela comercializou, né? O Engelbart sugeriu o mouse, os conceitos de Ethernet também foram gerados lá, os conceitos de interface gráfica, né? Conceitos de primeira linguagem de programação orientada a objeto, o Xerox Alto, que
foi um dos primeiros computadores de alto desempenho com várias dessas tecnologias. Nunca foi comercializado por ele, mas essas tecnologias foram absorvidas pela indústria, tanto pela IBM quanto pela Apple, né? Principalmente os conceitos de software, né? Nos primeiros sistemas operacionais da Microsoft e da Apple, e com conceitos de usabilidade, né? Então a ideia de você ter ícones, a metáfora aqui do desktop de trabalho, né? A sua mesa de trabalho que foi implementada nos principais sistemas operacionais também nasceu a partir desse meio ambiente aí proporcionado pela Xerox, né? O Dynabook foi um dos primeiros tablets. Se você vê hoje o sucesso que o tablet tem, não é verdade naquele período, tá? Então, se vocês acham que ele foi desenvolvido aqui pela Apple no início dos anos 2000, não. A Apple, na verdade, teve uma outra tentativa na década de 80 de uma aplicação de um equipamento, né, que era um tablet, né? O primeiro precursor foi o Dynabook, que era a ideia de você ter um computador pessoal onde você podia armazenar informações baseados, não era no toque, mas era baseado em uma interface com uma caneta. A Apple tinha a sua versão, que era o Newton. Nenhuma das duas fez sucesso, ninguém queria esse tipo de tecnologia naquele período. Então é aquela coisa, né? A tecnologia, também a usabilidade era diferente da usabilidade que vocês têm hoje, né? Mas a tecnologia no momento errado também não vai ter sucesso. Então você tem que estar na hora certa, com a tecnologia certa e sabendo comunicar e atingir o seu público-alvo, né? Isso é uma coisa que vocês têm que pensar bastante. E a partir disso, voltando aqui, né, para o que a Apple estava fazendo, a Jobs visitou aí o Research Lab do Alto, lá na Xerox, e a partir disso viu várias coisas bem interessantes que ele implementou. Um dos equipamentos que tiveram mais sucesso na Apple, que foi o Lisa, o projeto Lisa, que tinha o que? Interface gráfica, mouse, ícones, menus que você apertava e eles se expandiam para poder acessar as informações, né? Então, foi lançado em 83, foi um grande sucesso de venda, né? Que gerou depois o Macintosh, que foi um outro segmento de equipamentos, né? Muito mais potente do ponto de vista de hardware e também muito organizados em termos de interface. Veja aqui, o cara já vinha com um mousezinho bem legal para você acessar as informações, né? E isso depois foi copiado por toda a indústria, principalmente para os equipamentos baseados em IBM, que eram abertos, então qualquer fabricante podia fornecer e construir esse tipo de tecnologia. Então veja que vira um negócio bem complicado para a Apple também se manter a nível de preço, porque é um desenvolvedor versus uma cadeia toda de desenvolvedores que compartilham informações e cada um faz um componente de uma forma mais barata, né? Então é uma competição difícil. O problema também é que quando você tem muitos fornecedores, é difícil de compatibilizar a tecnologia e fazer com que elas funcionem de forma eficiente. Aqui você tem uma foto aqui do Jobs, Wozniak e Sculley. Sculley foi um dos presidentes que é da IBM, né? Ele trabalhou na área alimentícia por muito tempo, né? E a partir disso foi convidado pelo Jobs, pelo Wozniak, para fomentar essa área que estava em franco desenvolvimento aí no final da década de 70, que era a área de computação, e aceitou o desafio para tentar colocar a IBM em outro patamar. Isso foi verdade, né? Principalmente com o projeto Lisa e do Macintosh. A partir disso você tem aí alguns marcos na história da Apple, né? Que foi principalmente quando o Wozniak deixou a Apple por conta do acidente. Ele teve um acidente e teve alguns problemas físicos, mas ele se recuperou e depois continuou a desenvolver várias tecnologias, né? O Jobs foi em algum momento demitido pelo cara que ele contratou, né? Por alguns problemas de relacionamento e também de condução, de como é que eles queriam chegar na companhia. Saiu da Apple, comprou parte da Electronic Arts, desenvolveu alguns softwares, alguns sistemas operacionais que depois foram incorporados no próprio Apple, quando a Apple começou a ter um declínio baseado nas tecnologias que não vinham funcionando, e chamou de volta o Jobs para poder tentar de alguma forma reerguer a companhia, que por incrível que pareça teve uma ajuda da Microsoft nesse processo. Então leiam aí a história e vejam como é que isso se desenrola, é muito interessante. Depois disso você tem a Microsoft, né, nesse meio tempo, né,
tudo acontece em paralelo aqui nessa história. A Microsoft gerando aí, se tornando por muitos anos a empresa mais valiosa do mundo, com base em fornecer computação pessoal, né, ou sistemas operacionais e software para computação, a partir dos equipamentos, né, naquele processo que ela teve com a IBM de gerar os sistemas operacionais. Isso gerou para ela um market share gigante e subsidiou o desenvolvimento de muita coisa, né, eles cresceram muito rápido. E a partir disso aqui alguns exemplos, né, o Windows versão 1.0, aqui as primeiras versões, na medida que a Apple gerou uma interface gráfica, isso demandou que a Microsoft seguisse na mesma direção, né, porque foi um sucesso muito grande. As primeiras versões da Microsoft não eram interfaces gráficas, elas eram interfaces de texto desenhadas, então era um negócio bem trabalhoso e bem interessante como eles tentaram acompanhar. Depois as próximas versões sim já eram um conceito de orientação a objeto e também um conceito de interface, né, de componentes que podiam ser interconectados e plugados para comunicação. Então, a partir disso, você tem lá em 87, né, as primeiras versões de software. Depois você tem lá em 87 a primeira versão do Excel para Windows, indo muito na direção de que as planilhas de cálculo eles tinham muito sucesso nesse segmento. E a partir disso, você tem a evolução dos sistemas operacionais, até combinando aí com hoje a Microsoft é uma das principais empresas do segmento. Se você olhar na questão da distribuição dos sistemas operacionais, você tem lá o Unix, que foi o primeiro sistema operacional para propósito geral, e a partir disso você tem uma proliferação aqui de distribuições, né? De distribuições que se desenvolvem nesse meio tempo, né? Então vocês podem aqui dar um zoomzinho depois na tela e ver as várias derivações dos vários sistemas de desenvolvimento que tem nesse período. Depois, voltando um pouquinho para essa questão da internet, você tem alguns ciclos de desenvolvimento, né? Então, na década de 90, né, 94, 96, você tinha muita interface, né? Você tinha lá o conceito de usar a internet para se comunicar com os usuários, né? Mas era muito associado à interface do site, que ele era demandado, tinha uma informação estática, né? E o usuário somente acessava para consumir. Então, o serviço era muitas vezes somente uma vitrine das informações, sem nenhuma interação. Depois você tem aí tecnologias que permitem você ter uma comunicação cruzada entre o usuário e o site. Então, o cara demandava informações e, a partir disso, ele conseguia ter resultados. Depois, o segundo ciclo de comunicação, que era o usuário, o terceiro ciclo de comunicação, já nos anos 2000, onde você tinha muito mais tecnologia, você tinha sistemas que eram mais leves e também permitiam uma dinâmica de comunicação entre os dados. Um quarto ciclo aí que envolve outras tecnologias que hoje em dia já estão até com menor uso, né? O Ajax, o JSON a gente ainda usa muito para organizar as informações. A gente tinha desenvolvimento de informações tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor, principalmente agora porque a gente tem as apps. Hoje em dia nenhum usuário quer mais conectar a um website, ele quer uma aplicação específica que ele possa rodar no seu celular, desenvolver toda a tecnologia. Então, a ideia de você ter um website, né, hoje em dia, não necessariamente é um sucesso, né? Você precisa ter presença em todos os segmentos, tanto de aplicações quanto digitais, e aí surgiram algumas tecnologias que permitem que você consiga se adaptar, ou adaptar seu conteúdo a esses três formatos, né? Então, uma aplicação que vai depender de SEO, seja ele iOS, né, o Android, e também se adapta para um website. Esse tinha o conceito de Web 2.0, né, onde o usuário já tem um conjunto de serviços, interatividade, desenvolvimento e tecnologia. Depois gerou lá a 3.0 e hoje em dia a gente já fala até em 4.0. E agora é o universo das redes sociais, né, onde você tem um conjunto segmentado de informações que serve para qualquer coisa, tanto para comércio quanto para socialização. Então, esse mais ou menos é um universo aí que nos trouxe até onde a gente está nesse estágio agora aqui da tecnologia. Espero que tenham gostado.